Olá, queridos. Então vamos para a nossa lição de terça-feira. A lição de terça-feira diz o caráter imutável de Deus. Então aqui diz que Deus não muda, o seu caráter é digno de toda a confiança. Eu, o Senhor, não mudo. Então aqui fala dessa imutabilidade de Deus, mas aqui na lição está dizendo que essa imutabilidade é do seu caráter e não de algumas ações, de algumas coisas que ele faz ou deixa de fazer, de algumas coisas que ele colocou como certas no passado e que ele depois mudou, como as leis cerimoniais, por exemplo. Então muitas coisas mudaram. As cerimônias do passado mudaram para outras formas de cerimônias. Então, o caráter, aqui está dizendo que o caráter de Deus é que não muda. O caráter de Deus permanece constante. E diz também que Deus não é a fonte do mal. Então, se Deus não é a fonte do mal, por que o mal existe? Essa é a pergunta que sempre vem à nossa mente. O mal, na verdade, ele existe como uma possibilidade, como potência. Não foi Deus quem criou o mal, mas ele deu a possibilidade de que ela existisse, porque vai depender dos seres criados tomarem suas decisões de ir no caminho do bem ou o caminho do mal. Então, o mal em si mesmo ele não existe. E a gente tem outros exemplos, Porque na física, o escuro não existe. O que existe é o quê? É a ausência de luz. Assim como o mal não existe. O que existe é a ausência de Deus. Quando nos afastamos de Deus, aí existe a possibilidade do mal. Então, o mal não existe, mas a ausência de Deus existe. O mal, na verdade, ele existe como uma potência. Então, ele existia como uma potência, uma possibilidade. Mas quando a lei foi quebrada, as leis de Deus foram quebradas. Começou ali por Satanás, depois também os seres humanos quebrando as leis de Deus, as leis do amor, as leis da harmonia do universo. Quando essas leis foram quebradas, então o mal passou a existir como ato e não só como possibilidade. Aí, como ato, porque a lei do amor, a lei de Deus foi quebrada. E aí o mal passou a existir. Então, o que diz aqui também? Que Deus não pode negar a si mesmo. Ele nunca mente e não pode quebrar as suas promessas. Aqui também a lição aborda essa situação. Lá em Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então o seu caráter não muda. E tem a perguntinha final aqui que diz: você confia na bondade de Deus mesmo quando as coisas vão muito mal em sua vida? Então, a gente confia na bondade de Deus, mas muitas vezes as coisas ruins acontecem, vêm como consequência das nossas próprias escolhas. Então é causa e efeito. Deus é bom, mas as nossas escolhas vão gerar as consequências, sejam elas boas ou ruins. E Deus precisa mostrar isso para nós, para que a gente aprenda também. Então, confiamos na bondade de Deus, sim, mesmo quando as coisas vão mal. Porque muitas vezes somos nós mesmos que causamos esse mal pelas nossas atitudes, pelas nossas escolhas. Então que nós, irmãos, possamos escolher sempre o caminho do bem, escolher esse Deus, escolher o caminho das leis de Deus, que estaremos no bom caminho. E que nós podemos sempre lembrar que o caráter de Deus é imutável, podemos confiar porque Deus não mente, confiar em todas as suas promessas de vida eterna, de paz, de alegria. Possamos confiar nesse Deus maravilhoso, que não é o causador do mal. Mas ele deixou a possibilidade que o mal existisse justamente para nos dar a liberdade de escolha.
Que Deus maravilhoso. Que possamos aprender cada dia mais sobre o caráter de Deus. E que você tenha uma ótima terça-feira e até amanhã, na próxima lição.